sociais da TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, 23 de março. Hoje daremos destaque ao etarismo. Vamos entrevistar Silvana Coelho sobre esse tema. O preço do diesel caiu 19 centavos nessa quinta-feira para as distribuidoras. Na última quarta, a Petrobras anunciou a redução no valor do combustível. Nessa quinta-feira, os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 4 recebem o Bolsa Família. Em Petrópolis, um levantamento feito pelo Correio Petropolitano apontou irregularidades nos coletivos de Petrópolis. Alguns estão com licenciamento atrasado desde 2018. Foi aprovado na Câmara Municipal de Petrópolis, na última terça-feira, a Lei 937, que estabelece penalidades em âmbito municipal para quem realizar queimadas. E na tecnologia, o streaming tem alavancado as vendas de fones no Brasil. Foram 2,5 bilhões de reais arrecadados em 2022. O diálogo a fim de diminuir o preconceito e ampliar o respeito a todos. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. Quinta-feira, mais uma edição no ar do Correio Petropolitano. Agora, 1h10, estamos ao vivo. Você é convidado a participar aqui com a gente. Mande sua mensagem, o seu recado pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, TVC Correio da Manhã. E você também não deixe de nos seguir em nosso Instagram, Correio Petropolitano, que você fica antenado sobre tudo do que é notícia em Petrópolis e em nossa área de cobertura. E também TV Correio da Manhã para você ficar antenado em todas as programações aqui da TVC. A gente começa a edição de hoje falando sobre o noticiário e, inclusive, nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.576 da Mega Sena, que foi realizado na última quarta-feira. Os números sorteados no Espaço da Sorte em São Paulo foram os seguintes: 29, 32, 33, 35, 38 e 43. A estimativa de prêmio na faixa principal para o concurso 2.577, que vai ser realizado sábado, é de R$ 63 milhões. A Quina registrou 111 apostas ganhadoras, cada uma vai receber aí R$ 44.581. Já a Quadra teve 7.105 ganhadores e cada um vai receber pouco mais de R$ 990. As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país, ou pela internet. A aposta simples com 6 números marcados custa R$ 4,50. Já que a gente falou sobre a questão do pagamento, o Bolsa Família vai ser pago nessa quinta-feira para os beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 4. O cronograma segue até o fim deste mês. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira, dia 23 de março, a parcela do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição NIS final 4. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 669,93. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,1 milhões de famílias, com gasto de R$ 14 bilhões. Com a revisão do cadastro, que eliminou principalmente famílias constituídas de uma única pessoa, 1,48 milhão de beneficiários foram excluídos do Bolsa Família. 694,2 mil famílias foram incluídas, das quais 335,7 mil com crianças de até 6 anos. Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu o gasto
gasto de até 145 bilhões de reais fora do teto neste ano, dos quais 70 bilhões estão destinados a custear o benefício. O pagamento do adicional de R$ 150 está começando neste mês, após um pente fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, a fim de eliminar fraudes. Em junho, começará o pagamento do adicional de R$ 50 por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Lembrando, a partir do mês que vem, em abril, será feito também o pagamento do Auxílio Gás, que é feito a cada 2 meses. Nesse caso, em maio não haverá, em junho ele retorna também. Vamos falar agora sobre tecnologia, porque o mercado fonográfico do Brasil arrecadou 2,5 bilhões de reais em 2022, uma alta de 15,4% em comparação com o ano anterior. É o 6º ano consecutivo de crescimento do setor, conforme o balanço apresentado pela ProMúsica Produtores Fonográficos Associados, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do país. O resultado foi equivalente a quase o dobro do obtido nos últimos 4 anos e levou o país a subir da 11ª para a 9ª posição no ranking da Federação Internacional da Indústria Fonográfica. Considerando as vendas digitais e físicas, a arrecadação no Brasil somou 2 bilhões e 200 milhões de reais, com expansão de 15,4% sobre 2021. As receitas de execução pública rendem 323 milhões para produtores, artistas e músicos, com crescimento de 15,3% em relação ao ano anterior. O streaming representou 86,2% do total arrecadado, cabendo a execução pública de 12,8%. As vendas físicas de CDs, DVDs e discos de vinil participaram com 0,5% do total arrecadado, que é basicamente 12 milhões de reais, com queda de 3% sobre o ano anterior. No físico, os CDs foram o formato mais vendido no ano passado, com faturamento de 6 milhões e 700 mil reais, seguidos pelos discos de vinil, com 4 milhões e 700 mil, e DVDs, com 400 mil reais. E aí a gente fala aqui, né, justamente sobre esse tema tecnologia. Eu até pergunto para você em casa, você tem o costume de usar o streaming? Quando a gente fala streaming, a gente vê a questão, por exemplo, de Spotify, né, YouTube, dentre outras plataformas, né, que estão aí voltadas para música, para podcasts, enfim, dentre outros conteúdos. E realmente é algo que tem tirado aí muitos gastos, principalmente para o setor, porque a todo momento, seja num ônibus, num Uber, num táxi, ou às vezes até mesmo dirigindo, você conecta ali o seu telefone com o veículo e você consome, né, esse tipo de conteúdo muito grande, inclusive, principalmente agora com essa chegada da era digital. Os mais jovens, inclusive, também têm aderido às plataformas, viu? E de maneira veemente, de maneira intensa. Mas tem que ter limite também em relação aí ao uso do aparelho telefônico, viu? Mudando de assunto, o preço médio da venda de diesel da Petrobras para as distribuidoras está mais baixo a partir de hoje, com a redução de 18 centavos por litro. O valor vai passar então de R$ 4,02 para R$ 3,84. Em nota divulgada nesta quarta-feira, dia 22, para anunciar o novo valor, a Petrobras informou que sua parcela no preço ao consumidor será, em média, de R$ 3,45 a cada litro vendido na bomba, após considerar a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos. De acordo com a companhia, os principais motivos para o recuo são a manutenção da competitividade dos seus preços frente às principais alternativas
alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino. A petroleira destacou ainda que na definição de preços preserva a competitividade, mas evita o repasse das frequentes mudanças do mercado internacional. Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente. Tá, então, para quem é caminhoneiro, por exemplo, é um alívio aí no bolso, principalmente a partir, né, de hoje, que esse valor de alguma forma acaba sendo revertido aí também para o consumidor. Mas vale lembrar que faz uma diferença grande, viu? 18 centavos por litro, por exemplo, para um caminhão com 50 litros, se você fazer um cálculo rápido aí de 50 vezes 18, faço até inclusive aqui, ó, nesse momento pela calculadora, são aí pelo menos 900 centavos, digamos assim, de desconto, seria R$90 basicamente, se você converter para real. Então, R$90 pode fazer uma grande diferença sim na hora de abastecer o veículo, o caminhão, a caminhonete, né? A gente sabe que existem muitos veículos também de passeio que utilizam o diesel como combustível, mas é sempre importante trazer essa diferença aí de preços. Você que está aí nos acompanhando pode acompanhar aí também nos postos como que está sendo aí o preço, que a gente sabe que em Petrópolis, inclusive, é um dos mais caros. Atualmente, aí, se você pegar, por exemplo, a gasolina, custo médio da gasolina na cidade é R$ 6,19, R$ 6,29, pode variar um pouco aí de algum posto para o outro, dependendo da região. A média é por esse valor aí, R$ 6,29, R$ 6,19. A gente, lógico, havendo também alteração no valor da gasolina, do etanol, a gente traz aqui para você também essa movimentação em relação ao preço dos combustíveis. Mas vamos falar sobre a nossa região, porque os responsáveis por queimadas, seja para a limpeza de terrenos ou para a queima de lixo e detritos em área urbana do município, podem ser punidos também em âmbito municipal. Isso por conta do projeto de lei 4.927, que é de autoria dos vereadores Ingo Ramos e Fred Procópio, que foram aprovados. Foi aprovado em segunda discussão na última terça-feira na Câmara Municipal e que prevê a regulamentação municipal, estabelecendo uma multa para o infrator, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. A prática é considerada crime federal, Lei de Crimes Ambientais 9.605 de 1998, e é apontada como responsável pela maioria das ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros. A iniciativa tem como principal objetivo proteger o meio ambiente, em especial a fauna e a flora, além da preservação da saúde e da vida humana. O projeto de lei agora segue para o Poder Executivo sancionar ou então vetar. Lembrando que ele volta também caso ele seja vetado, ele volta para a Câmara, ele pode ser promulgado, ou seja, pode ser aprovado também mais uma vez pela Câmara e mesmo assim ele entra como lei no município. E é uma iniciativa muito importante porque a gente chega agora justamente num ponto preocupante, que é o período de outono, período de escassez de chuva e que esse ano, por exemplo, vai ser um outono atípico, com temperaturas mais elevadas e a escassez de chuva mais acentuada também. Então é importante que a gente deixe essas orientações para você que está nos acompanhando de evitar jogar bitucas de cigarro perto da vegetação, evitar a queima de lixo ou até mesmo da própria vegetação ali do entorno, né? Se você for fazer a limpeza, por exemplo, de algum terreno, não fazer essa limpeza tacando fogo, porque esse fogo pode se alastrar. E aqui em Petrópolis a gente sabe que tradicionalmente essas queimadas acontecem em grande quantidade, até mesmo, principalmente nas regiões de Itaipava, da Posse, que são os locais mais secos, né, digamos assim. Se você for comparar a umidade do centro da cidade com as regiões do 5º Distrito, é uma diferença muito grande, até mesmo na questão da temperatura. Então, evite esse tipo de atitude,
porque esse fogo pode se tornar inclusive incontrolável e às vezes atingir até mesmo residências. A gente sabe que em alguns locais não é possível a chegada do corpo de bombeiros para ser feito ali o controle das chamas. Isso, lógico, afeta também, como inclusive foi comentado no projeto de lei, a fauna e também a flora. E as consequências vêm para o próximo ano. A gente fala tanto aqui que a vegetação é responsável por, de alguma forma, reter água para aquele terreno e diminuir o impacto da chuva justamente no terreno, no solo. A partir do momento que há essa queima irregular, não haverá vegetação para fazer esse filtro na água, digamos assim. Então, as consequências elas vêm no futuro e afetam inclusive o nosso dia a dia. Então, muita conscientização durante esse período também de seca aqui no município. Vamos mudar de assunto porque a equipe do Correio Petropolitano fez um levantamento que apontou diversas irregularidades nos coletivos da cidade. Entre os problemas estão licenciamento e circulação acima do período permitido. Quem depende do transporte público em Petrópolis precisa lidar com a precariedade do serviço em diversas linhas. Na última quarta-feira, usuários do coletivo 421, bairro Mauá, da empresa Petroita, no horário das 6h30 da manhã, enfrentaram um susto na viagem. O ônibus ficou cheio de fumaça e o medo era de um princípio de incêndio. O motorista precisou parar na Ponte Fones e transferir os passageiros. Já na terça, no ônibus que faz a linha 450 Bingen Alto da Serra, os passageiros reclamaram de avarias. A inspetora dimensional Jaqueline Barcelos mora no meio da serra. Ela diz que não se sente segura em utilizar o transporte público na cidade. Infelizmente, a cada dia está pior. Os ônibus eles não estão cumprindo os horários devidos, né, que é imposto pela empresa. Né? Então, quer dizer, a gente não tem ônibus no momento que a gente precisa. As condições físicas dos ônibus é de mal a pior, sujeira continua constante, alguns com bancos quebrados, janelas quebradas, muito depredados também, não existe uma manutenção de conservação dos ônibus e isso para a gente é muito ruim porque a passagem está aumentando. Um levantamento feito pelo Correio Petropolitano com base em dados do Detran mostra que o veículo de prefixo 2107 teve o último licenciamento feito em 2018. A data de fabricação que consta no documento é de 2011. Uma resolução da CPTrans determina que veículos do tipo padrão e convencional tenham idade máxima de 11 anos e os micro-ônibus não passem de 8. O Correio também levantou a placa de outros 40 veículos das 5 empresas que atuam na cidade. Destes, 15 estão com licenciamento atrasado feito até 2021, segundo dados do site do Detran. Dos 40 veículos, cerca de 9 já passaram do tempo de uso estabelecido pela CPTrans. O ônibus da Cidade das Hortênsias teve o último licenciamento feito em 2018 e o ano de fabricação é de 2010. Cerca de outros 6 veículos se atualizaram no ano passado e agora só precisam fazer o licenciamento neste ano. Na aviação Petroita foi encontrado um veículo fabricado em 2008 e com o último licenciamento em 2019. Outros 13 chegam à idade máxima determinada pela companhia neste ano. Vive quebrando, às vezes os bancos estão soltando, tudo pintado, não se fala na nojeira que é horrível. Então, quando tu tá esperando um ônibus, não tem ônibus, aí depois vai ter 2 horas depois, fica assim, é horrível os ônibus. Se você soubesse que os ônibus estão sem manutenção, você sentiria segura de entrar assim mesmo? Não, de vez em quando quebra, te deixa a pé na rua, não vale de nada. Em setembro do ano passado, foi sancionada uma lei que prevê que os ônibus da cidade sejam obrigados a fixar a placa ou cartaz com informações sobre o ano de fabricação, início e término do tempo de uso. A ideia era que facilitasse a fiscalização do cumprimento da resolução da CPTrans, mas, passados 6 meses, a lei ainda não é cumprida no município. Que situação, né? A gente, inclusive, conversou aqui no Correio Petropolitano Debate com o CETRANSPETRO, né? O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo aqui de Petrópolis. E na conversa foi falado que o principal atraso dos ônibus seria a mobilidade, que realmente hoje é um problema na cidade. Mas a gente tem que ressaltar aqui que a matéria apresenta
diversas irregularidades, imensas irregularidades. Veículos com licenciamento atrasado há 5 anos, 2018, 19, 20, 21, 22, 5 anos. Pega você, morador de Petrópolis, que tem um veículo, e tenta passar pelo Detran com 5 anos de atraso para você ver se você consegue rodar. Você não sai nem da esquina. E aí os ônibus podem rodar à vontade. Cadê a CPTrans para fazer a vistoria, para realmente apontar, ó, não pode rodar. Veículo de 2009, de 2008 rodando. Se a lei são 8 anos para micro-ônibus e 11 para os veículos, né, convencionais, os maiores, né, digamos assim, que não são micro-ônibus, já se passou 2 anos além disso. Por que esses ônibus ainda continuam circulando? A gente continua vendo diversos dias, principalmente nos programas aqui que antecedem o Correio Petropolitano Debate, o número de reclamações em relação ao transporte público de Petrópolis, que todo dia quebra, que falta ônibus, ou então é comum você passar, por exemplo, eu moro para a região de Correios, saindo do trabalho, quantas vezes? Saindo do trabalho, na Barão do Rio Branco, tem ônibus da Cascatinha quebrado. Só ontem, se eu não me engano, anteontem, terça-feira, foram 2 que eu encontrei. 2 ônibus quebrados. 2. E assim, cadê a CPTrans para fazer essa fiscalização? Ah, a gente está fazendo. Não está fazendo. Se estivesse fazendo, esses ônibus não estariam em circulação. Esses bancos que estão soltos, que os próprios passageiros têm comentado, não estariam ali, os ônibus não teriam problema. Se fosse realmente problema de manutenção uma vez ou outra, às vezes em uma empresa, em outra empresa, a gente até entenderia. Mas agora, todo dia, todos os dias, há problemas com o transporte público. Todos os dias, os petropolitanos ficam na mão, literalmente, na verdade a pé, né? Por conta de ônibus em Petrópolis. Está uma vergonha esse cenário aqui na cidade. E a CPTrans parece não apresentar, ou pelo menos demonstrar interesse para realizar alguma solução, para apresentar alguma solução, mudar esse cenário. Porque a gente olha aqui, quantas vezes já falamos e vamos continuar falando sobre o transporte em Petrópolis, infelizmente. Fora a questão de falta de acessibilidade, enfim, dentre tantas outras que a gente tem acompanhado aqui em Petrópolis, infelizmente. A prefeitura disse que cobra das empresas de ônibus para que mantenham os veículos em condições de atender a população com segurança. Informou ainda que a CPTrans realiza fiscalizações periódicas nas garagens e que as irregularidades geram relatórios e multas, quando os problemas não são solucionados. O município ainda disse que cobra formalmente das empresas que enviem a documentação dos veículos, sendo a entrega uma obrigação contratual. O CETRANSPetro não respondeu o contato da reportagem até o fechamento da matéria. Mas voltando mais uma vez ao comentário aqui, parece que essa fiscalização periódica acontece de quanto em quanto tempo? De 10 em 10 anos? Não é possível, porque se você pega ônibus que estão rodando desde 2008, quando que foi feita essa última fiscalização? E se essas documentações não são enviadas, por que não suspende o contrato? Por que não realiza uma nova licitação? Até porque algumas já estão com vencimento, já venceram, na verdade, como a Cascatinha. Por que continuam rodando? Realmente, CPTrans, a situação está ficando muito complicada aqui para Petrópolis e, infelizmente, os moradores não aguentam mais. É por isso que também é impactada a mobilidade da cidade. Ao invés de pagar R$ 5,00 na passagem, que ano passado subiu 2 vezes, os petropolitanos vão preferir, de alguma forma, se apertar daqui, se apertar dali, comprar um veículo, um carro, uma moto, que seja, e vai sair, inclusive, mais barato para ele ir para o trabalho. Fora a questão que não vai ter problema com atraso, que fica ali 1 hora, às vezes, esperando o ônibus. Muito, muito delicada essa situação, viu? A gente espera que realmente a CPTrans possa fazer algo e faça algo urgente, porque o petropolitano não está aguentando mais. É algo que todo mundo comenta, você vai num ponto de ônibus, ninguém
ninguém, simplesmente ninguém, elogia o transporte coletivo aqui no município. Mudando de assunto, os moradores de Três Rios já podem consultar o valor e retirar o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de 2023. A consulta e a retirada podem ser feitas pela internet, na página inicial do site da Prefeitura, em trêsrios.rj.gov.br, ou presencialmente na sede da Prefeitura. Em ambos os casos, é preciso informar o número de inscrição imobiliária, que pode ser encontrado nos carnês antigos de IPTU. Os carnês físicos relativos a 2023 vão começar a ser entregues em breve nas residências. A orientação é que, caso você não receba o carnê em casa até o dia 10 de abril, o contribuinte compareça à sede da Prefeitura ou retire o carnê pela internet, como a gente aqui comentou. Os pagamentos já podem ser feitos e a Prefeitura oferece descontos aos contribuintes, mas é preciso ficar atento aos prazos finais para conseguir essa dedução. Para pagamentos em cota única, ou seja, à vista, o valor é de 15% e o prazo segue até o dia 17 de abril para pagamento. Os carnês vêm também com a opção de parcelamento, com o valor integral dividido em 9 vezes, e a primeira parcela também com vencimento para o dia 17 de abril. A Prefeitura, inclusive, de Três Rios, junto com o Governo do Estado, estudam uma parceria para a implementação de um centro de cidadania LGBTIA+, no município. Inclusive, a gente tem uma imagem para mostrar para vocês. Essa foi a reunião que foi realizada do secretário de Assistência Social de Três Rios, Pedro Henrique Brasil, e também essa parceria foi feita aí a pedido do prefeito na cidade, e a gente vai acompanhando aqui todos esses detalhes para você, trazendo essa parceria que deve fornecer aí um local específico, como já acontece em Petrópolis, para atendimento dessa população. Essa reunião foi feita na última segunda-feira com o superintendente de políticas LGBT e a mais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Hernani Pereira. Na pauta, no encontro estava, por exemplo, essa possível parceria entre Três Rios e o Governo do Estado para a implementação do Centro de Cidadania LGBTIA+, do programa Rio Sem LGBTfobia no município, que deve fornecer aí atendimentos psicológicos, de saúde também a essa população. Mas vamos mudar de cidade? A FATEC Teresópolis está com inscrições abertas para os cursos gratuitos, veja só, de inglês para iniciante e pré-intermediário e também para manicure e pedicure. Para se inscrever, os interessados devem comparecer à unidade da FATEC, que fica na rua Ulisses Pereira Souza, 2 barras do Imbiú. O telefone para mais informações é o seguinte: DDD 21 3641 1881. As aulas começam na próxima segunda-feira, viu? Dia 27 de março, então não deixe de se inscrever. Para as aulas de inglês iniciantes, elas vão ocorrer nos seguintes dias: terça e quinta-feira, de 10 da manhã até o meio-dia, quarta e sexta-feira, das 18h10 da noite, ou seja, 6h10 da noite até as 10 para as 8 da noite. E de quarta a sexta-feira, de 8 da noite a 21h40. As aulas de inglês pré-intermediário são ministradas terça e quinta-feira, de 8h20 da manhã até as 10 horas da manhã. Já o curso de manicure e pedicure tem aulas de segunda, terça e quarta-feira, de 8 da manhã até 11h20 da manhã, e segunda, terça e quarta-feira, de 6h30 às 9h10 da noite. Não deixe de se inscrever, o telefone está ali na tela para você tirar suas dúvidas e também fazer a sua inscrição, que é feito direto na unidade, curso gratuito, oportunidade para você se capacitar aí para as próximas oportunidades. Quem sabe, às vezes, por exemplo, o inglês é fundamental hoje em dia e é um passo a mais aí para você entrar com o pé direito nos processos seletivos. A gente falou sobre Petrópolis, sobre a questão do ônibus, e quando a gente fala a respeito de ônibus, não são apenas os petropolitanos que têm sofrido, viu? Desde a última terça-feira, agentes fiscais da Secretaria de Fazenda de Paraíba do Sul coordenaram uma operação de inspeção do serviço ofertado pela Conecta, que é a empresa que fornece o transporte público na cidade.
No primeiro dia de intervenção, foram abordados 10 veículos em circulação e 7 em manutenção na garagem da empresa. Um veículo foi notificado por avarias na lateral e para-brisa quebrado. Um problema no quadro de funcionários que resulta num déficit de 8 motoristas afastados temporariamente também foi identificado. Esse déficit está ocasionando atrasos nas linhas urbanas. O relatório oficial, com as informações coletadas e também com as considerações finais dos agentes e dos especialistas, devem ser apresentadas, inclusive, nessa quinta-feira. Para você ver, viu? Não é só Petrópolis que tem sofrido, não. Para quem mora lá em Paraíba do Sul, a situação também está difícil quando se trata de transporte público, né? E a gente pergunta por que dessa negligência das secretarias responsáveis, né, dos órgãos responsáveis pela fiscalização, já que é algo tão crucial e que leva tantos passageiros. Você andar com o ônibus com vidro quebrado é algo absurdo. Se uma pessoa anda com um veículo, né, de passeio e está trincado, ele é parado, ele é multado, o carro é recolhido, enfim. Agora os ônibus, aí pode andar à vontade, que não tem problema, né? A segurança da população não é a prioridade. O importante é o dinheiro no fim do bolso, no fim do mês, lá para a empresa, para a prefeitura, por meio da licitação, por meio do subsídio, mas o petropolitano, o sul paraibano, o terriense, o teresiopolitano, esses, para os patienses, a segurança para eles não é a prioridade pelo que a gente tem acompanhado. Infelizmente, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo. Antes, eu lembro a vocês, estamos ao vivo em todas as nossas plataformas. Você pode comentar, curtir, compartilhar pelas nossas redes sociais. Para você que nos acompanha pelos outros municípios, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Após o intervalo, você vai conferir uma entrevista exclusiva que fizemos com Silvana Coelho. Ela atua há mais de 20 anos com a população terceira idade. E vamos abordar um tema muito importante, o etarismo, o preconceito contra o envelhecimento. Vamos falar sobre as causas e também de que forma podemos combater esse preconceito. A entrevista é logo após o intervalo, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta e vamos para mais um tema importantíssimo aqui no programa. Estamos aqui no estúdio para entrevistar hoje Silvana Coelho, ela que é especialista, né, na idade 60 a mais, ali, longevidade, vai falar para a gente hoje justamente sobre esse tema e com um gancho muito importante que virou até repercussão nacional. Vamos falar sobre envelhecimento e etarismo no programa de hoje. Silvana, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Boa tarde, obrigada aí por me receber para falar dessa pauta que é tão importante, né, e tão em voga aí. Com certeza. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte, até para a gente deixar claro para quem está em casa, o que é o etarismo, o envelhecimento e o que ele pode impactar na vida de uma pessoa com mais idade? Na verdade, assim, etarismo é o preconceito em relação à idade. A exemplo, né, do que aconteceu, para quem não sabe, né, aquelas meninas que na universidade que fizeram aí um vídeo condenando, né, rindo, debochando de uma mulher 40 a mais que entrou para a faculdade. Elas sugeriram que ela fosse, ao invés de estar ali estudando, que se aposentasse, né? E etarismo é exatamente isso, é o preconceito em relação à idade. E nós temos outros termos que nós podemos usar, que é o idadismo, também, como velhofobia e agilismo. E o que é o envelhecimento? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a partir dos 60 anos você é considerado idoso. Mas isso já foi promulgado há muito tempo. E com os novos hábitos as pessoas mudaram, estão vivendo mais, envelhecendo melhor e, consequentemente, ficou uma janela entre os 60 aos 75 que não se fala mais a terceira idade ou está velho. Na verdade, é um movimento que já vem dos 50 em diante, que é o movimento
ágiles, que é uma geração que a gente não tem como mais classificar a idade. Por quê? Porque as pessoas estão atuantes, estão no mercado de trabalho, estão namorando, estão estudando. Então, o envelhecimento ele vai tem muito mais a ver com questões de célula orgânica do que o espírito da pessoa, a vontade que ela tem de viver e fazer as coisas. Ou seja, é aquele famoso ditado, né, que idade realmente é só um número, né? Porque quando a gente olha hoje, né, para realmente para o que a Silvana está comentando, a gente vê muitos, não diria idosos, né, mas muitas pessoas ali, 50 mais, 60 mais, completamente ativos. E um grande exemplo, aqui em Petrópolis, por exemplo, não sei se você o conhece, Silvana, Nonô Xavier. Corredor, e ó, tem muito gás, viu? Inclusive, muito mais que muitos jovens. Muito! E eu me incluo nessa daqui também, viu? Agora, é um processo que eu acho, Silvana, voltando agora para o tema importante, Sim. que é essa análise crítica que a gente tem que fazer, a gente vê que é um cenário muito grave, esse caso, por exemplo, da universidade, porque é dentro de uma instituição de ensino, de educação. Ou seja, de que maneira hoje a gente combate o etarismo? Bom, primeiro, eu costumo dizer o seguinte, só envelhece quem tem sorte. Porque às vezes você vê uma pessoa mais nova depreciando alguém mais velho e ela não se dá conta que de repente ela não vai chegar àquela idade. E longe de mim, porque não é praga, não estou rogando praga. Mas assim, é bem pensar por aí, sabe? Sim. Só envelhece quem tem sorte. Quando a gente já começa um movimento a respeito disso, em promoção da empatia, de se colocar no lugar do outro. E mais importante, que nós precisamos ficar atentos. Só para você ter uma ideia. A cada 26 segundos e meio, uma pessoa completa 60 anos no Brasil. A cada 26 segundos e meio. A nossa pirâmide já inverteu. Nós viemos num país que era o país da juventude para um país em envelhecimento. E existem as estatísticas, isso não é invenção da Silvana Coelho, são estatísticas de que até 2030 nós seremos o país com o maior número de idosos no mundo. Então, como combater? Se através de dados científicos, pesquisas, nós já temos aí o suficiente para saber que o processo de envelhecimento faz parte da nossa vida. Se a partir de agora nós não conseguirmos ainda entender esse processo, vai ficar difícil para quem não entende. Porque, a exemplo das meninas, aí nessas horas a rede social é muito importante, porque elas deram um tiro no pé e elas não aguentaram a pressão. Tiveram que pedir licença e sair do campo. E você falou de educação, é dentro de uma universidade. Por que não começar isso, talvez, primeiro dentro da nossa casa, segundo, nas escolas, desde do jardim de infância, né, fazer um trabalho mesmo de sensibilização. Esse é um caminho também. Né? E quando a gente fala sobre essa questão, o perfil de Petrópolis mesmo, para a gente até regionalizar aqui, também é assim, né? Você tem uma população com mais idade, quando comparada ali em quantidade, do que jovens, por exemplo. Isso impacta em muitas coisas. E quando a gente fala justamente sobre etarismo, é um preconceito muito ruim, porque na lei natural, né, nós também vamos envelhecer, nós, digamos, né, os jovens. Então, o porquê desse preconceito? E aí eu até pergunto, da onde pode surgir esse preconceito? Isso pode ser algo familiar, pode ser um trauma de infância? O que de alguma forma justificaria o que na verdade não é justificável, né? Então, eu comecei a trabalhar com envelhecimento, eu tinha 28 anos de idade, completa agora 30 de março, 55. Então lá se vão 27 anos. Naquela época era considerada idoso a pessoa que tinha 50. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com um idoso, né, e eu comentava com algum amigo, eu vim de uma formação como turismóloga, e meu trabalho era voltado no turismo para, entre aspas, terceira idade, e as pessoas falavam, tá maluca? Já existia o preconceito. Então, isso veio evoluindo, hoje a gente tem um estatuto, mas a ditadura da moda. Aí o próprio processo de envelhecimento, como nós estamos vivendo mais e hoje tem mais recursos, as pessoas também se incomodam muito com essa questão, essa exigência física
e mental. Então, desde que o mundo é mundo, existe o preconceito em relação à idade. Então, o que mudou não foi isso. O que precisa mudar em relação a isso é o fato de que hoje nós vivemos mais. Logo, quem quer se adequar a esse mundo novo precisa entender que o processo de envelhecimento faz parte. Porque o que acontece? É muito fácil julgar a ruga do outro, é muito fácil julgar, às vezes, o esquecimento do outro, a dificuldade do outro em mexer na tecnologia. O mais difícil é se colocar no lugar do outro. Quando eu vi essa matéria da universidade, eu até me lembrei que quando eu tinha exatamente 40 anos, eu fui fazer minha segunda faculdade, que era de marketing. E eu estudava com a minha sobrinha, que tinha 18. Então, eu era a tiazinha da turma, o pessoal até me colocaram esse apelido, mas eles tinham um orgulho de ter ali uma pessoa com 40 anos no meio deles. Então, assim, eu acho que hoje poderia estar melhor, mas por conta das redes e talvez da desinformação injustificável, porque nós temos acesso, as pessoas estão com mais preconceito. E a gente vê que, inclusive, tem se tornado algo até comum, pessoas da terceira idade se formando, fazendo a primeira faculdade, fazendo um mestrado, um doutorado. Até pouco tempo atrás, eu não vou me lembrar agora qual era a universidade, mas teve um senhor ou uma senhora com mais de 100 anos que se formou. Então, assim, quando a gente fala que idade realmente às vezes é só um número, é justamente isso, porque lógico que vai variar de pessoa para pessoa, mas a pessoa se formou com mais de 100 anos. O que os 100 anos significou? Nada. Tem pessoas com 18, 19 que estão se formando, estão nesse processo da mesma maneira. E acho que entra num ponto importante também, Silvana, e aí você pode até comentar, de alguma forma a tecnologia hoje ela traz tudo no imediato. Eu acredito que isso também possa implicar um pouco nesse etarismo, justamente, principalmente na parte tecnológica, de que as coisas são muito rápidas e de alguma forma ajudar nesse processo para que a pessoa consiga acessar um banco, consiga acessar ali algum documento, que geralmente são os pontos mais difíceis, digamos assim, e aí acho que começa também já daí, né? A tecnologia em prol, ela ajuda, no entanto, ela também de alguma forma contribui para esse etarismo, pelo menos tecnológico, digamos assim. Não, com toda certeza. Por isso que tem que ter essa sensibilização. Hoje, por exemplo, o meu trabalho é muito focado na preparação de profissionais de atendimento de modo geral, do trade turístico, atendimento no mercado varejista, na saúde, para as pessoas se prepararem de forma empática para entender esse idoso que, às vezes, voltando à tecnologia, vou mandar uma mensagem para marcar uma clínica, que tudo hoje, a maioria dos atendimentos são online. Aí você vai até um determinado momento, é o robozinho ali, né? Chega um momento que vem o atendimento humanizado. Por isso que é tão importante essa humanização, para que esse idoso tenha autonomia e saiba usar a tecnologia. Porque quando ele sabe, os maiores depoimentos que eu recebo em relação a isso é assim: Silvana, eu não quero depender de filho e neto para me ensinar. Então é tão importante essa sensibilização deles estarem alfabetizados digitalmente, porque o mundo é digital hoje, né? Mas nós precisamos das relações humanas. Então, atrelar o digital, o mundo online, a tecnologia, porque ela veio para nos beneficiar, para você ter mais tempo com pessoas. É o contrário, né? Ao você ter mais tempo com pessoas, você tem uma relação mais respeitosa. Então, utilizar a tecnologia a nosso favor, mas também dar acessibilidade aos idosos de usar a tecnologia. Só para ressaltar, a Silvana comentou aqui, IA, inteligência artificial, para você que está nos acompanhando. São termos muito comuns, mas a gente tem esse compromisso de levar para você. Às vezes é um termo técnico, né, o que você não conhece, é só para você ter ideia em casa. É algo que você já faz aí com o seu OK Google, né, um telefone daqui, uma Siri dali, Alexa do outro, enfim, hoje em dia as inteligências artificiais têm até nome, para você ver, né? E aí, falando sobre essa questão do etarismo, hoje, qual que é o principal ponto que as pessoas conversam com você, com as pessoas com quais você trabalha? Qual que seria a principal dificuldade ou o principal tema que elas gostariam de melhorar ou de ver um cenário melhor? Então, primeiro é a paciência do familiar, atenção familiares, né? Eles reclamam muito isso.
da falta de paciência e percepção de que... E quando eu estou falando aqui do envelhecimento e desse quadro especificamente, é daquele idoso 75+, porque o 60, apesar de ser considerado idoso, ele está mais ativo, né, hoje em dia. E eles reclamam muito isso. A falta de paciência, porque o tempo da pessoa idosa é diferente da pessoa que é mais nova. Eles têm uma impaciência nata, porque eles querem correr quanto tempo. Não é uma coisa assim, eu sou impaciente porque eu sou arrogante. Salvo exceções, aquele ser humano que era arrogante quando novo, potencializa essa arrogância. Então, o mais importante é ter paciência no trato e entender a oportunidade que você tem, muitas vezes, de estar diante daquela pessoa que, por conta da idade, cronologicamente falando, teoricamente, daqui a pouco vai embora mais cedo que você. Né? Por isso até é importante, a gente estava comentando aqui sobre conscientização, principalmente dentro de casa, né? Porque a gente vê que às vezes esse etarismo acontece principalmente dentro de casa, né? O início de tudo isso é dentro de casa. Às vezes a pessoa debochada, uma roupa que a outra está colocando, uma atitude, um esquecimento, ou um ouvido que já não está funcionando, ou então debochar ou falta de paciência porque não quer ensinar a pessoa a mexer na tecnologia. Começa dentro de casa. Então, se os maus tratos começam dentro de casa, por que não inverter isso? A partir de tentar rever isso dentro da própria casa, né? Acredito que esse seja o principal desafio dessa pauta, acredito eu, né? Porque a gente está comentando aqui sobre tantas questões em relação ao etarismo, tecnologia, enfim, acesso a documentos, a conversa, né? Qualidade de tempo, digamos assim, e a gente vê que a maioria dos casos são dentro de casa. Eu pergunto, em casa, como tratar isso? A gente sabe que por meio da educação a gente consegue levar as coisas, fazer uma conscientização dentro de uma escola para que a criança já tenha, né, já venha desenvolvendo essa pauta, essa conscientização, mas agora, dentro de casa, de que maneira trabalhar isso? Primeiro, estar consciente de que está acontecendo esse abuso, esse maltrato. Quando esse idoso toma consciência disso. E, segundo, fazer valer a sua vontade, seus desejos, porque ele tem uma história que ele ajudou a construir. Muitas vezes são mantenedores de uma casa, né? Muitas vezes são eles que mantêm, filhos, netos recorrem e voltam a morar, né, naquele lar, principalmente pós-pandemia, como aconteceu aí. Então, o começar dentro de casa, esse idoso eu costumo dizer, se você ainda está mexendo seu controlinho remoto para escolher o programa que você quer na sua TV, você continua tendo o controle da sua vida. Esse é um exercício bem interessante de se fazer. A partir do momento que você já não tem o controle nem para escolher o programa que você quer assistir, é sinal de que tem alguma coisa errada. E nesse caso, qual a orientação? Procura um especialista, tenta conversar com aquele familiar, qual passo que o idoso deve tomar nesses casos? Primeiro, toda família tem aquele que tem consciência. Toda família pode olhar, vai ter sempre um, ainda que seja apenas um, que enxerga tudo de forma mais empática, que assuma a responsabilidade quando esse idoso está doente, quando ele está com mais dificuldade. Então, a primeira coisa é recorrer a esse familiar, esse que tem essa sensibilidade maior. Esse é o primeiro pedido de socorro. Na falta dessa pessoa, tentar no entorno também. E quando isso fica muito difícil, muito insustentável, os abusos que eu não quero nem me referir aqui agora, o ideal é procurar uma ajuda de um profissional, seja ele na área jurídica, na área psicológica, mas o mais importante é não deixar de procurar ajuda. Agora, um tema importante que você comentou, Silvana, psicológico. Covid-19, a gente sabe que impactou muitas pessoas, mas sobre essa questão eu pergunto o seguinte, porque qual a importância de uma pessoa estar bem psicologicamente, justamente para que ela consiga passar por esses processos e até mesmo esse preconceito, porque a gente sabe que isso mexe com a autoestima da pessoa, né? E as pessoas comentam, eu não quero envelhecer, eu não quero envelhecer, eu não quero envelhecer. Eu acredito que isso é muito também pela mídia, né? Que a gente vê de, você tem que ter o corpo perfeito, você não pode ter ruga, o seu rosto tem que ser completamente linear, enfim, tudo isso é uma pressão estética muito grande. E
a natureza não é isso que apresenta, né? A gente, lógico, vai envelhecer, vai dar ruga mesmo, vai cair o cabelo, vai ficar branco, e a mídia não quer isso. De que maneira que é importante ter o psicológico em dia, digamos assim, justamente para não sofrer com essas questões? Ótima pergunta, porque assim, ao longo dessa minha trajetória, eu sempre acreditei na inserção do idoso, no impacto positivo da arte, da cultura na vida da pessoa idosa. Então, é muito importante quando você insere esse idoso de alguma forma, procurar alguma atividade sociocultural para que ele possa dançar, cantar, estar no teatro, na música, porque isso fortalece o emocional, resgata a autoestima. E a cultura, de modo geral, ela ajuda bastante, né? Eu acredito muito na promoção da cultura, da arte, para ajudar. Porque às vezes a gente fala muito só da questão, não que seja só, do físico, do médico, e esquece do psicológico, que ele pode ter esse refrigério, principalmente através da cultura de modo geral. Ou seja, a cultura, a arte, a educação se fazendo necessários em todas as áreas, né? Sem sombra de dúvidas. Então aí eu pergunto, existe parcela de responsabilidade também, lógico, dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, enfim, dos profissionais de saúde, mas do poder público justamente para gerar eventos para essa população, para que eles possam conversar entre si, se relacionar, se divertirem e, lógico, estarem inseridos na sociedade. Né? Sem sombra de dúvidas, essa é até assim uma das questões que eu levanto, né? A bandeira que eu levanto, além do combate do etarismo, é combater o etarismo através da educação e da inserção do idoso através da arte, da cultura, e o poder público tem um papel, não estou falando só de esfera municipal, estadual e federal, que, por sinal, falando mais uma vez de etarismo, há exemplo de que a terceira idade está com tudo e sem querer fazer apologia, mas nós hoje temos um presidente da República com 77 anos de idade, né? Que está a todo vapor. E um vice-presidente que também tem uma idade mais avançada, digamos assim. Exatamente. Então, eu acho que essa questão do poder público é fundamental. Uhum. Então, é sociedade civil, começar dentro de casa, sociedade civil como um todo, atrelado ao poder público. Uhum. Só para a gente até vou aproveitar o gancho, você acredita que, por exemplo, ter um presidente com uma idade mais avançada, essa pauta pode ser de alguma forma mais debatida ou realmente vai variar de acordo com cada presidente, enfim? Na verdade, eu não digo nem acreditar, eu acredito no esperançar, eu estou esperançosa de que essa pauta seja também uma bandeira a ser levantada e questionada. O Estatuto do Idoso já está precisando de uns ajustes ali, também em algumas coisas. Isso veio somar, veio para mudar, veio para melhorar muita coisa, sem sombra de dúvidas, mas há muito que se fazer. Uhum. Então, o que eu espero é que realmente nós possamos ter aí os nossos líderes, né, de uma comunidade, o poder público sensível a essa causa e, quem sabe, por conta de ser um senhor idoso, também queira levantar a bandeira. Uhum. Por que não? Uhum. E aproveitando, você comentou no Estatuto do Idoso, você comentou ainda precisam de alguns ajustes. Que ajustes são esses? Quais seriam os pontos mais críticos ou principais? Ele foi promulgado em 2006 e nós já estamos em 2023. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Né? Então, esses ajustes são mais em função, por exemplo, por que não inserir dentro do Estatuto a importância da inclusão digital, a alfabetização digital para o idoso? Como vai ser feito? Não sei. Mas a partir do momento que você coloca isso em questão, nas esferas, né, do poder público, são bandeiras a serem levantadas, debatidas e provocadas para que realmente sejam transformadas. Uhum. Eu queria que você falasse, até para a gente poder finalizar, a gente está basicamente chegando aqui ao fim da entrevista, a gente vê que esse preconceito ele existe porque precisa de um dia de conscientização, que é o Dia do Idoso. Queria que você falasse desse dia, da importância dele e, lógico, né, mais uma vez, da conscientização da população, justamente porque não é só naquele dia, né, mas é todos os dias que a gente tem que se conscientizar com essas pautas e fazer com que eles se sintam acolhidos e inseridos na sociedade. Boa colocação essa sua, porque assim, existe o Dia Internacional da Pessoa Idosa, que é 1º de outubro,
Mas mais do que o dia, né, não é um dia. O que nós precisamos é realmente entender que a cada 26 segundos e meio, um brasileiro completa 60 anos. Ou seja, nós somos um país envelhecendo e se nós não nos prepararmos para essa realidade que já está acontecendo, esse futuro que já faz parte, provavelmente vai ter um caos e conflito. E o que é mais importante? Promover a intergeracionalidade. Por isso que quando acontece algo assim, de uma pessoa ir fazer faculdade com 45 anos e ter todo esse barulho, que elas fizeram um favor, na verdade, social, é importante você levantar a bandeira, porque isso atrapalha o processo da intergeracionalidade, que nada mais é, né, voltando aqui até a tua pegada da nomenclatura, né, da IA, intergeracionalidade é a mistura das gerações dentro do mercado de trabalho, nos eventos de modo geral e principalmente dentro da família. Eu costumo dizer, se você me permite, eu tenho uma frase que diz que a melhor saudade é aquela que você ainda tem aquela pessoa presente. Então, se façam presentes naqueles seus idosos aí que ainda estão ao seu lado. Com certeza. Só para você ter uma ideia, vou fazer um cálculo rápido aqui pelo telefone, porque nós temos aqui 23 minutos de entrevista, é o tempo em que nós estamos já conversando. Pegando o cálculo que ela comentou de 26 segundos e meio, uma pessoa envelhece no Brasil, se você botar ali vezes 2, dá 53 segundos. Vamos arredondar aqui para 60 segundos. A cada 60 segundos, ou seja, a cada 1 minuto, 2 pessoas se tornam idosas no Brasil. Mais 3 pessoas, mais de 3. 3, né? Mais ou menos, a média. Para você ver, aí se a gente pegar o tempo que nós estamos conversando aqui e multiplicar por essa quantidade, são basicamente 70 pessoas que se tornaram idosas, somente nesse período em que estamos conversando. Então, é uma pauta para você o quanto ela é importante. Inclusive, assim a gente espera, é que nós, jovens, aí eu me dirijo mais a você que está me acompanhando, que é mais novo, que você chegue nessa idade. Eu, pelo menos, particularmente, quero. 70, 80, dali para lá eu já não sei, a gente pensa mais no futuro. Mas pelo menos nos 80 eu quero chegar, Silvana. A estimativa da sua faixa etária é de chegar a 120 com qualidade. Essa é a estimativa, só para você saber. Olha, então acho que eu vou avançar mais um pouquinho essas eu também estou achando. Silvana, obrigado pela presença, por compartilhar aqui um tema tão importante que ainda, lógico, a gente sabe, precisam de muitas conquistas, muitos desafios, mas eu acho que esse é um ponto principal da gente comentar, da gente abordar, mostrar para quem está nos acompanhando que é necessário pensar nesse tema. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto que é realmente o meu propósito de vida e eu estou envelhecendo também e levanto essa bandeira e conte sempre comigo aqui quando for necessário. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Silvana. Assim, a gente termina o programa de hoje. Fica aqui para você, então, esse recado de conscientização, aproveitar, né, o tempo, a gente, né, fala como tempo de qualidade, é para você realmente ter aquele tempo, de aproveitar aquele tempo com aquela pessoa idosa que tem na sua casa, ou da terceira idade, ou mais velha, enfim, você usa a nomenclatura que você prefere, mas não use de forma pejorativa, utilize ela de forma benéfica. Aproveite esse tempo, porque natureza a gente sabe como que funciona, né? A gente acorda num dia, pode não acordar no outro, não é justamente como a Silvana comentou aqui, rogar praga, mas é porque pode acontecer, infelizmente pode acontecer e a gente sabe que um dia vai. Então aproveite enquanto você tem essa oportunidade, é extremamente importante, viu? Assim a gente termina o programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pela companhia. E é claro, você sabe, o Correio Petropolitano Debate sempre ao vivo, 13h, eu conto com a sua presença. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Tassiana Ferrante e eu convido você a assistir de segunda a sábado, sempre às 6h30 da noite, o jornal Correio Petropolitano na TV. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Partido Alferes e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Estamos no Rio de Janeiro, no estúdio, sabe de quê? Da TVC, TV Correio da Manhã. E muito obrigado pela audiência, mas hoje eu tenho um convidado muito especial que eu amo, que é meu grande amigo há anos, que eu não vou falar a nossa idade, David Brasil, ou Francisco Davi dos Santos. Ou, primeiramente, um beijo a todos, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Mas fala a tua idade já, para começar. Não, você perguntou em off. Sua idade. Se eu tinha feito quantos anos? 100 aninhos. 100 anos, 101. 101? Tá ótimo. ótimo. E essa botox, Você quer o meu cirurgião plástico? Não, quer dizer, porque você já me deu um seu, João, lembra? Enfim,
Vamos trabalhar. Você queria o nariz da Giovanna Antonelli. Queria. Só que ele me deu, querido. Não, o nariz da Giovanna não é mesmo, meu amor. Gente, aqui, mas eu fiz um. Foi só para uma arrebitadinha. Ele fez 7, ainda tá assim.